Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, meu amado irmão e irmã, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou com alta voz: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não nos atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus que o insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 atirou-se em precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram-lhe o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Meu Deus! E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo também o que aconteceram com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhes que deixassem ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Glória a Deus. Amado Deus e bondoso Pai, Aleluia! toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Tu é aquele que pode. Nesta oportunidade estou diante da Tua palavra, que é santa, pura e perfeita, Tem Senhor. poder para curar. E peço a Deus a Tua bênção sobre a vida da Em igreja. nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Abençoe Em nome de a Jesus. tua Que igreja. a Tua palavra, meu Deus, ao ser ministrada, venha em encontro à vida dos Teus filhos e filhas. E que nada impeça, meu Deus, a nossa comunhão contigo nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Assentar, irmãos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com a Igreja de Cristo, com os irmãos e irmãs, com o tema: uma vida, quanto vale? Uma vida, quanto vale? Oh, glória É uma a Deus. pergunta.
E nós, irmãos, estamos diante de um texto bíblico emblemático, diante de um texto bíblico onde tem no seu contexto o acontecimento da tempestade no mar da Galileia, como nós falamos no último sábado. E Jesus, depois de passar pela tempestade com os seus discípulos, e que a ordem era: vamos para o outro lado e não o fundo do mar, Jesus chega na terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, ou na região de Decápolis, dependendo da tradução bíblica. Mas Jesus chega para curar. Glória. Jesus chega para resolver um problema. Glória a Deus. Aleluia. E diante deste texto bíblico, irmãos, a guisa de introdução, nós temos duas perguntas. Quanto vale uma vida para Jesus? Primeira pergunta. Segunda, quanto vale uma vida para Satanás? Ainda na introdução responderemos estas duas, e depois nós vamos ver o que o texto tem a nos dizer quando entra na narrativa do texto Satanás, a sociedade dos Gadarenos e Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele faz e ele fez nessa oportunidade, e ele continua fazendo um alto investimento na vida do ser humano. E um desses investimentos, ou o principal investimento de Jesus Cristo na vida do ser humano, foi naquela quarta-feira, quando ele foi levado e pregado na cruz, na sua crucificação, para a nossa salvação. Aleluia. Mas Jesus investiu na vida deste homem, e neste investimento de Jesus Cristo, ele enfrenta a tempestade no mar da Galileia, ele enfrenta a fúria deste homem, o lugar em que este homem vivia, ou ele passava a maior parte do seu tempo, colocava medo nos homens. Marcos diz para nós que ele vivia nos sepulcros, nas colinas, gritando e cortando-se com pedras. O crente, irmãos, por mais corajoso que seja, ele tem medo de passar na frente de um cemitério à noite. E este lugar é um lugar sombrio. Encontra-se um homem gritando, desvairado, possesso. Marcos diz para nós que ele feria-se com pedra, andava nu. Era a escória daquela sociedade, era uma pessoa que estava se desintegrando ainda vivo. Porque todos ali já tinham desistido dele. Mas Jesus não desiste dele. Jesus atravessa o mar da Galileia com os seus discípulos, está no capítulo 4, e vai à terra dos Gadarenos para encontrar exclusivamente este homem endemoniado. Meu Deus, aleluia. Jesus chega à terra de Gentílica e encontra com este homem. Por quê? Porque Jesus valoriza a vida humana, Jesus valoriza o ser humano, Jesus valoriza aqueles que precisam de libertação. E Jesus se entregou. É o valor da vida do homem, da vida de uma mulher, é a entrega do Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia diz para nós que nós somos comprados não por ouro ou prata ou qualquer outro produto corruptível, mas pelo sangue imaculado do Glória a Senhor Jesus. Deus, aleluia. Este é o valor que Jesus dá a uma vida.
Aleluia. Ele investiu. Mas quanto vale uma vida para o inimigo? Satanás roubou tudo o que esse homem possuía. Roubou ele da família, roubou ele da liberdade, roubou a sua saúde física, tirou a dignidade dele, tirou a paz dele, tirou a decência dele. Marcos diz para nós no texto que havia uma legião, havia um exercício da maldade, havia um exercício da crueldade, havia um exercício para destruir este homem. Havia um poder de destruição contra a vida deste homem, transformando a vida dele num verdadeiro sofrimento, num verdadeiro poço de escuridão. É o valor que Satanás dá para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida daqueles que estão sem Jesus Cristo. Destruição, sofrimento, tira a liberdade, tira a família, tira a dignidade, tira a paz e tira a decência. Mas eu quero, irmãos, conversar com você, como eu disse, sobre, na narrativa do texto, as três situações: Satanás, sociedade e Jesus Cristo. O Isber diz para nós que havia três forças trabalhando naquele contexto. E, primeiro, o que Satanás faz pelas pessoas? É uma pergunta. O que ele pode fazer pelas pessoas? Já de início nós respondemos dizendo que ele não faz nada, mas ele controla. Ele domina as pessoas através da possessão. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver que o texto vai narrar para nós. Quando Jesus desembarca, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. O gadareno estava possuído por um espírito imundo. E para nós, irmãos cristãos, esclarecidos que somos, a possessão maligna, a possessão demoníaca não é uma fábula, não é um conto de fada, mas ela é uma triste realidade. A possessão não é uma doença mental, não é um ataque epilético, mas é um controle maligno na vida da pessoa, na vida do ser humano. É uma possessão, e uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. Este homem, irmãos, estava controlado pelas forças malignas. Ele vivia neste controle. Satanás tinha transformado a vida dele num verdadeiro poço de escuridão. Satanás tinha transformado ele como se fosse um cavalo que o levava de um lado para outro. Tinha tornado-se uma marionete nas suas mãos. Mas uma pessoa maligna, possessa, se manifesta com uma força sobrenatural. O texto diz para nós que tentavam amarrar ele, amarravam, mas as cordas quebravam. Prendia ele com correntes de ferro, ele quebrava as correntes. Prendia ele no presídio, ele arrebentava a porta e ia embora. Este homem não estava no controle de si mesmo. E uma pessoa, irmãos, possessa de um espírito maligno, quando ele se manifesta, ele levanta pesos que para 2 ou 3 homens fica difícil, ele levanta sozinho com um braço. É isso que ele faz. As cadeias não podiam subjugá-lo. Uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva. O evangelista, na narrativa do texto, traz o fato para nós de que o endemoniado chega a tal ponto de furiosidade que ele se coloca diante de Jesus Cristo e pergunta: o que queres conosco? Veio a nos atormentar. O que queres conosco, Filho do Altíssimo? Veio nos atormentar, não nos atormente. Mas Jesus, na sua
onisciência, no seu poder de conhecimento e de controle de todas as coisas, ele saia deste homem. Mas Jesus, quando ele chega naquele momento ali com os seus discípulos e diante do homem que estava naquela situação, ele faz uma pergunta, porque Jesus tem autoridade para fazer a pergunta que ele quiser, e quantas perguntas Jesus quiser fazer, mas ele faz uma pergunta: qual é o seu nome? Aí o inimigo responde na boca do homem: meu nome é Legião, porque somos muitos. E a Bíblia e a narrativa histórica vai trazer para nós que uma legião era de aproximadamente 6.000 soldados romanos, se formos fazer no entendimento, na aplicação romana. Então Jesus não estava lidando com um demônio qualquer, mas com uma legião poderosa de demônios. Meu Deus. E eles ficam furiosos. Mas Jesus vai dizer para eles: sai. Aleluia. E aí lá na frente, no final, nós vamos entender este diálogo que tem aqui. Mas uma pessoa possessa, irmãos, para você entender o que Satanás faz pelas pessoas, ele perde o amor próprio. Mas também, irmãos, não cabe a mim e a você julgar a situação de que uma pessoa está vivendo. Precisamos ter muito cuidado e muito discernimento espiritual. Esse homem andava nu, feria-se com pedras. Você, eu, em sã consciência, você vai se cortar com uma faca, com uma pedra, com uma lâmina? Não. Mas uma pessoa possessa de demônio o faz. E Marcos diz para nós que eles se cortavam com pedra. Ao invés de ele se proteger a si mesmo, ele feria a si mesmo. Ele era o seu próprio inimigo. Ele não se amava, ele não amava a si mesmo. Ele era o seu próprio inimigo. É isso que o inimigo faz. Mas também, irmãos, uma pessoa possessa, ela pode revelar conhecimento sobrenatural e adivinhação. Quando você lê lá em Samuel 28, quando Saul vai encontrar com a pitonisa de Endor, ela vai, naquele momento ali, ela vai trazer uma revelação e Saul vai entender que é Samuel que está vindo. Logo que Jesus desembarca em terra dos Gadarenos, o homem corre cheio de medo e prova diante dele para adorá-lo. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Os demônios creem na divindade de Jesus. Aleluia. Eles chegam e colocam diante de Jesus: o que queres conosco? Eles reconhecem quem é que está ali. Só que, irmãos, este acreditar, esta crença que o texto diz para nós de curvar diante de Jesus, não significa obediência. Eles creem, mas não obedecem. Eles sabem quem é Jesus, eles conhecem o poder de Jesus. Glória a Deus. É quando está lá no livro de Atos que os filhos do sacerdote, os filhos do sacerdote Cenas, vê Paulo expulsando o demônio e falar: nós vamos fazer isso também. Isso é fácil, se Paulo está fazendo, a gente vai fazer também. E aí eles encontram alguém endemoniado lá e falam: nos conjura em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio fala na boca da pessoa lá: ó, sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Meu Deus. Mas vocês quem são? Meu Deus. Então eles conhecem. E nesse reconhecimento é sobrenatural, porque na ação maligna eles agem. Mas também uma pessoa possessa, eles arrastam a pessoa para a impureza. Gadara é uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com o ocultismo, lidavam com o sobrenatural. Era uma terra também onde
cuidavam e trabalhavam com animais imundos. E os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo aquilo que é imundo. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. A ação desse povo nessa terra levava a situações de desconformidade com a palavra de Deus, com a obediência a Deus. Eles se envolveram com tudo aquilo que era imundo. Não era somente cuidar dos corpos, mas também sacrificar animais aos seus deuses. Esta região vivia também numa promiscuidade do pecado. Eu lendo essa semana, na preparação dessa mensagem, alguém escreveu mesmo assim a frase: a promiscuidade da nossa geração contemporânea nem se compara. Ou seja, ele diz assim: a promiscuidade de Sodoma e Gomorra é uma atrocidade puritana. O que quer dizer com isso? O que nós estamos vivendo na nossa geração, irmãos, o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra era coisa pequena. O que nós estamos vivendo hoje. Mas uma pessoa endemoniada, ela se torna violenta. Ela se constituiu um problema para a sociedade e para a família. Os vivos, além de Gadara, não suportavam mais. As pessoas não suportaram mais. E o expulsaram. E ele foi morar com os mortos. Não sei se vocês sabem, mas existe uma corrente filosófica de pessoas que gostam de se reunir no cemitério. Eu só vou lá se precisar, irmão. E graças a Deus, deixa eu ver, a última vez que eu fui vai ter mais de 2 anos. Glória a Deus. Ainda bem que ninguém morreu e também não tem candidato aqui não, né, irmão? Graças a Deus. O último velório que eu fui ia ter mais de 2 anos, graças a Deus. E não estou com pressa de ir lá não. Também não. E existe uma corrente filosófica na nossa sociedade em que as pessoas gostam de se reunir lá no cemitério. Né? Então, na Europa, tem lugares lá que o turismo é forte. Não é para você ir conhecer as grandes construções do século XVII, XVIII, não. É para você ir conhecer o cemitério. E esse homem, ele sai do meio da sociedade e vai viver no meio do sepulcro. Porque ele estava atormentado, endemoniado. Ele estava perturbado mentalmente. Ele andava dia e noite. Para ele não tinha descanso. Não descansava o seu corpo, não descansava a sua mente. O endereço, irmãos, só muda de lugar. Mas nós vivemos numa sociedade que tem muitas pessoas atormentadas e inquietas, desassossegadas, como eu disse, vivendo em regiões sombrias. Aqui, irmãos, nessa frase aqui, ó, pessoas atormentadas, inquietas, desassossegadas. Não é pessoas que vivem em situação de rua, tá? Não é. Não confundam uma coisa com a outra. Tem pessoas, irmãos, que ela tem casa, ela tem família, mas ela vive perambulando pelo mundo, ela não para em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está possessa com um espírito maligno, ela vive à sombra da morte, ela vive sem liberdade, elas vivem sem dignidade, sem amor próprio, ferindo a si mesmo. É isso que o inimigo faz com as pessoas ou pelas pessoas. Mas em segundo lugar, o que a sociedade faz pelas pessoas?
Marcos diz no capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz assim, ó: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem com corrente, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. A sociedade afastou esse homem no convívio social. O máximo que essa sociedade fez foi tirá-lo de circulação. Não, some daqui da cidade, vai viver em outro lugar distante, aqui não vem perturbar nós de noite. Para aquela sociedade, irmãos, aquele homem era um caso irrecuperável. Lembra que eu disse agora há pouco? Muda só o endereço. Nós muitas das vezes olhamos para algumas situações e dizemos, é um caso irrecuperável. Nós o descartamos. Porque ainda hoje é mais fácil lançar fora do que cuidar. É mais fácil você colocar num lugar distante do que você ter que cuidar. E quando essas pessoas caem nas garras do pecado, caem nas garras do inimigo, ela vai fazer coisas terríveis. A sociedade tenta acorrentar o homem. Vamos aprisionar ele. Talvez você conheça ou conheceu alguém que teve um problema, passou por um problema, um distúrbio mental. E aí você diz assim, eu vou ficar cuidando aqui não, vou internar lá no manicômio. Parece que acho que não existe mais hoje, né? Existe ainda? Eu não tenho certeza. Mas é melhor colocar lá, porque lá alguém vai cuidar. É melhor colocar no asilo do que alguém lá alguém vai cuidar. É melhor internar do que alguém lá vai cuidar. Eu não vou me preocupar com isso não. E tentou colocar esse homem, amarrando ele, mas eles não conseguiram. A prisão não conseguiu detê-lo, ele arrebentou as cadeias e continuou a espalhar o terror por onde andava. A sociedade, irmãos, nós como sociedade não temos poder para resolver o problema. Não sei se o problema do homem aqui era pecado que veio acorrentar, juntando muitos problemas e tornou essa situação. Mas nós não temos condições de resolver o problema do pecado e libertar as pessoas de Satanás. Mas a resposta é: o Evangelho de Jesus Cristo transforma. O Evangelho de Jesus Cristo liberta. A pessoa ela pode ter os distúrbios mentais que for. Se Jesus quiser libertar, ele entra e liberta. Ele entra e cura. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, graças a Deus, já esclareceu, numa sociedade cristã já esclarecida, de que depressão era ação maligna. E de que consulta a psiquiatra era para doido. Não é. Não é. Nem depressão é possessão maligna, é doença maligna. O Satanás que impõe na pessoa e que você também não precisa passar por um psiquiatra. É passar pelo tratamento. Tem o tratamento espiritual, mas tem também o tratamento medicamentoso. E o tratamento de medicamento não é o pastor, não é o padre, não é o sacerdote que vai dar. O tratamento de medicamento quem dá é o psiquiatra, não é nem o psicólogo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo liberta. Não há esperança para o homem, nem para a sociedade distante de Jesus. Longe de Jesus não tem esperança. E aquela sociedade, irmãos, deu valor, pasme você, mais aos porcos do que ao homem.
falei esses dias que nós íamos chegar num período, e nós já estamos nesse período, graças a Deus, acho que domingo que vem termina, que você ia encontrar pessoas segurando o animal no meio da comunidade ali, esgoto a céu aberto, e dizendo assim: eu sou um defensor da causa animal. Lembra disso? Que eu falei isso aqui esses dias? A sociedade dá mais valor aos corpos do que ao homem. Ao invés de estar lá no meio da comunidade, lá falando: ó, fui eleito, eu vou batalhar para trazer o encanamento do esgoto de vocês, que não estou aqui, mas eu sou um defensor da causa animal. É aqui, olha, os gadarenos dos nossos dias, irmãos. É os gadarenos dos nossos dias. A sociedade não apenas rejeitou esse homem, mas desvalorizou a vida dele. Eles colocaram lá: some daqui com esse homem, nós não queremos que não. Os porcos é mais importante para nós do que a cura desse homem. Eles expulsaram Jesus da sua terra porque amaram mais os porcos do que a Deus. Aqui é só um exemplo, tá, irmão? Marcos aqui dando só um exemplo. Aí você muda de contexto, muda de região, de contexto geográfico no mundo, você vai ver as pessoas amando mais os animais do que amando a sociedade. Eles expulsaram Jesus porque amaram mais os porcos do que a Deus e a esse homem. Os porcos valiam mais do que uma vida. A vida humana, por causa do pecado, ela perdeu o seu valor. Esses dias eu vi uma reportagem do que o homem ele colocou o veneno lá para matar rato lá em volta do restaurante dele lá, e não sei que veneno ele usou para colocar lá para matar os ratos. O cachorro do homem entrou lá, comeu o veneno, morreu. O homem foi lá e matou os 2 donos do restaurante por causa de um cachorro. E olha que o homem colocou veneno, não foi para matar o cachorro, ele colocou veneno para matar o rato. Então, a vida humana não tem valor para a sociedade, mas Jesus valoriza. E em terceiro lugar, o que Jesus faz pelas pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, já diz o João 3,8. Até os demônios estão debaixo da sua autoridade. Mediante a autoridade de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada, e o homem escravizado ficou livre. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus faz pelas pessoas, onde Jesus chega, irmãos, há libertação. Aleluia, Jesus. Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. Glória a Deus, aleluia. Veja no versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus devolveu a dignidade a ele. Glória a Deus. E esta libertação nos chama a nossa atenção, irmãos. Primeiro, o homem estava sentado aos pés de Jesus. Aquele que estava vivendo perturbado, correndo noite e dia, inquieto de um lado para outro, está assentado aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque é o mesmo Jesus que acalmou o vendaval no mar da Galileia. Aleluia. É o mesmo que acalma o coração atormentado do homem. Não é, irmão, porque você tem 20 anos, 30 anos de igreja, que você não vai ficar com o teu coração atormentado, porque você é humano. O dia que você achar que não vai ficar
passar por sofrimento que não vai ficar atormentado, irmãos, você deixou de crer em Deus. Mas Jesus acalma o tormento que está na tua vida. Glória a Deus, aleluia, graças a E Deus. por duas vezes Jesus acalmou a tempestade. Uma, ele estava dentro do barco, a outra, ele estava em cima das águas. Aleluia, Jesus. O homem estava vestido. Graças a Deus. Uma pessoa endemoniada, ela perde o pudor da vida. Mas aqui agora ele está vestido. Meu Deus. Aquele que andava nu agora está em plena vestimenta. Aquele que vivia perambulando está transformado. Meu Deus. Porque primeiro Jesus vestiu ele, cuidou do corpo dele e apresentou ele com dignidade. É a prova da mudança e da conversão. É a prova de que Jesus não somente quer salvar a alma da pessoa, mas ele quer transformar por completo. Glória a Deus. É aquela pessoa, irmãos, que você vivia, ouvia ela, enxergava ela bebendo, fumando, andando na prostituição, com todo tipo de roupa para chamar a atenção, e aí Jesus entra na vida dela, transforma ela se veste diferente, o seu comportamento é diferente. O homem estava em perfeito juízo. Graças a Deus. Jesus resistiu a esse homem, restituiu a este homem a sua sanidade mental. Ele restaurou a mente, o corpo e a alma. Talvez você conheceu alguém ou conhece alguém que tem problemas mentais e tem que tomar remédio. Que pega dinheiro e rasga. Porque alguns se dizem, faz as atrocidades aí, tem um problema mental, mas ninguém veio rasgar um livro de 100 reais, né? Ninguém veio. Mas, se Jesus quiser, Jesus vai libertar. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus faz. Ele restaura. E ele continua, irmãos, transformando monstros em homens santos. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você olha para a história de Atos, capítulo 6 e 7. Paulo está ali sentado, olhando o povo apedrejando Estevão. Aí de repente você a notícia, Paulo está lá em Damasco pregando o Evangelho. Não, deve ser outro Paulo, aquele que passou por aqui, não, mas Jesus, ele encontrou com Jesus no caminho, Jesus libertou ele, mudou o modo de pensar dele, ele não está matando mais crente, não, eu não acredito, não. Jesus faz, Jesus transforma. Glória a Deus. Jesus daí também, agora irmão, Jesus deu a este homem uma grande missão. Veja aí no versículo 18. Quando Jesus estava no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que deixasse o ir com ele. Jesus não permite. Jesus o envia como missionário para a sua própria casa. Ele diz, vai falar para a tua família, para os teus, o quanto o Senhor fez por você. Ele precisava testemunhar na sua terra o que Jesus tinha feito por ele. Ele precisava espalhar coragem agora. Ele precisava espalhar esperança, aquele que espalhava medo e terror. Aquele homem que era mensageiro da morte, agora ele é embaixador de vida. Jesus revela que ele deveria começar o seu testemunho pela sua própria família. Nós precisamos dizer o que o Senhor fez por nós às outras pessoas. Eu quero concluir com vocês, irmãos, observando neste texto bíblico 3 pedidos que foram feitos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que Jesus vai atender Aleluia. 2. Primeiro, Jesus atende
o pedido dos demônios. Eles pedem, versículo 10. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse embora daquela região. Verso 11. Uma grande manada de porcos estava pastando por aquelas colinas. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos entrar nos porcos, manda-nos para os porcos para que entremos nele. Os demônios pedem que não sejam atormentados. Os demônios pedem que não sejam lançados no abismo. Os demônios pedem que não sejam lançados para fora do país. Mas eles pedem que desde que nos entremos nos porcos. Jesus atende. Aí muitos vão pregar e dizer que Jesus estava obedecendo aos demônios. Não. Jesus atende, irmãos, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Jesus atende para revelar que aquele homem, que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Jesus atende para mostrar para a população gadarena que para Satanás um porco tem menos valor do que um homem. Glória a Deus. Jesus atende para revelar a escala de valor dos gadarenos. E Jesus atende para mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Jesus atende. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o segundo pedido, o pedido dos gadarenos. Os gadarenos expulsam Jesus da sua terra. Eles amavam mais os bens materiais, eles amavam mais os animais, eles amavam mais os lucros dos porcos do que uma vida humana. Essa é a terrível cegueira materialista. Jesus, tomando de novo o barco, volta para Galileia. Jesus não forçou sua permanência. Na próxima oportunidade nós vamos ver o que vai acontecer quando Jesus chega do outro lado do mar, na sua volta. Os gadarenos rejeitaram Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Santo Deus. Jesus nos mostra como trata as pessoas. Jesus nos ensina que Ele não nos trata também conforme os nossos pecados, mas Ele nos trata com amor. Glória a Deus, aleluia. Ele não nos trata como nós merecíamos, mas Ele trata como você cuida. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe cuidam. Graças a Deus, Passa a aleluia. noite em claro, passa frio e dá a blusa para o filho ou a filha vestir. Diz que não está com fome e dá o prato de comida para o filho. Jesus nos trata dessa forma. Mas o terceiro pedido, irmãos, é feito pelo que foi curado, pelo que foi liberto. E por incrível que pareça, Jesus não atende. O gadareno disse: Senhor, deixa-me ir com ele, deixa eu ir com você. Mas Jesus não permitiu e disse: vá para casa. Deus tremendo. Glória a Deus. Agora ele curado, liberto, salvo, tem por gratidão não ir para o outro lado do mar com Jesus, mas ele tem por gratidão voltar para a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Jesus não permite. Aleluia, Jesus. O mesmo Jesus que atendeu os pedidos anteriores rejeita o terceiro. A família precisa ser o primeiro campo missionário, precisou ser o primeiro campo missionário daquele homem. A nossa família deve ser o nosso primeiro campo missionário. Glória a Deus. A família daquele homem sabia mais do que ninguém o que havia acontecido naqueles últimos anos. Aquele homem que era só escuridão, agora torna-se luz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquele que pregava destruição e que o alto se destruía, agora deve pregar as boas novas para nós. Glória a Deus, aleluia. Aquele que andava pelas 10 cidades, atormentando, agora é um retrato vivo do poder de Deus, do poder do Evangelho. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Aquele que passou por Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Ripo, agora é o monumento da graça. Aleluia. Jesus sabe o melhor lugar Aleluia. em que devemos estar. Glória a Deus, aleluia. E se Jesus sabe o melhor lugar que nós devemos estar, irmãos, você e eu Aleluia. devemos submeter nossas escolhas a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe o que é melhor para nós, Graças a Deus. mas o importante é estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Aquele homem, junto com Jesus e os 12 discípulos do outro lado do mar da Galileia, ele não iria ser tão útil como deveria ser lá na sua terra. A história mostra que ele foi o primeiro missionário Aleluia. em terra gentílica. Jesus saiu de Gadara, mas ele permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho da graça pelo poder de Jesus. Jesus foi embora, mas o gadareno ficou. O gadareno não tem o seu nome registrado nos anais da história. Na pesquisa que eu fiz, nós encontramos o nome das 10 cidades, mas não encontro o nome. Talvez você e eu iremos passar o tempo que for diante de Deus sobre esta terra com o nosso nome no anonimato, mas escrito no caderno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Jesus. O valor de uma vida. Aleluia. Qual é o valor de uma vida? Aleluia. Faça-se Como que nós valorizamos uma vida? Obrigado, Senhor, Glória a Deus. pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, meu Glória a Deus. Eu peço, meu Deus, a tua bênção, a tua graça sobre a vida dos teus filhos e filhas. Peço, meu Deus, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Aleluia. E eu oro dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.